Olá, sejam bem-vindos ao estúdio Boston Podcast TV. Hoje nós vamos estar voltando ao nosso antigo formato, que é gravação via live. E nesse formato, hoje nós temos uma convidada super especial e também espero que Deus faça ser possível a presença dela nos estúdios para gravação. E não só comigo, também com a Elisângela de Alencar e com todos os estúdios. Hoje nós vamos estar entrevistando a doutora Karina, que está presente. Obrigado, Karina, por você estar nos atendendo a essa chamada e também por estar gravando conosco. E também eu espero que breve vai estar gravando conosco. Assim, tivemos 2 anos de pandemia e hoje eu estou até assim meio difícil de fazer live gravação. Parece até que eu perdi o jeito, né? Mas foi praticamente mais de um ano fazendo gravação por live. Mas é um prazer imenso ter você aqui hoje e também espero que seja breve, seja presencial. Olá, boa noite. O prazer é todo meu. Eu que agradeço pelo convite, né? Fiquei muito feliz e muito honrada, né? Quando eu recebi o convite de fazer essa live com você. E quem agradece sou eu. Seu canal é muito interessante, super diversificado e acho muito interessante. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte de um episódio e, quiçá, mais episódios, né? Espero que breve nós possamos ter vários episódios. Também quero também que breve nós possamos estar presencial e também com a Elisângela. Também eu acredito que você vai gostar muito da Elisângela, porque ela fala, como eu falo bastante, né? Mas a Elisângela é cheia de conteúdo, cheia de vida, compartilha e também é uma empreendedora nata e também sempre envolvida em bastante mais de uma área de profissão como vocês, né? Vocês são mulheres, é fantástico, faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. O homem não é muito assim não, tá? Bom, antes de estar falando com a doutora Karina, como que eu posso te chamar hoje? De Karina, doutora Karina, como que você gostaria que chamasse hoje aqui, com as pessoas que vai estar assistindo, como que elas possam estar mais à vontade hoje com você aqui? Eu sou a Karina. Pode falar Karina. E é Karina com C ou com K? Karina com C. Olha, eu tenho certeza que eu coloquei Karina com K lá no telefone, tá? Não, eu acho que talvez seja mais comum, mas eu não sei qual motivo. O meu pai me disse uma vez que ele achava que Karina com C era mais delicado do que Karina com K. Então, a vontade dele foi feita e é Karina com C. Não sei do seu pai, a vontade dele permaneceu, tá bom. Então. Bom, engraçado que, se for olhar aqui nos Estados Unidos, né, o normal de Karina, né, às vezes tem um K e um H no meio ainda, né, para contribuir com a sociedade, né? Eu acho que eu ainda não conheci, não vi ainda nenhuma Karina aqui. Karina, acho que não. Eu tenho no meu trabalho, né, na Total Help e nas outras divisões, assim, né, da Total Help, tem no Law Office, tem a nossa contadora, e é tudo. A contadora é Karine, e daí nós temos uma outra Karina, só que essa Karina é portuguesa. E aí, às vezes, as pessoas mandam mensagem para mim, né, da Total Help, mandam mensagem e vão falando. Eu falo, meu Deus, eu desconheço esse assunto. Acho que você está falando com a Karina errada. Aí eu digo qual é a correta. Fala assim, eu sou a Karina com C, então... Não, mas a Karina que é portuguesa, ela também é Karina com C. Mas aí a outra, que é a contadora, ela é Karine e ela é com K. Né? Então, tá uma grande diferença aí. Tem uma diferença aí, porque Karina com C é mais delicada. Então. Achei super legal essa história do seu pai, tá? Mais delicado, achei legal. Acho que eu posso pegar isso para mim no futuro, tá? Quando eu for pai novamente, de ter essa coisa, né? Se escolher um nome assim que prevalece, aí tem um motivo, né? Tem motivo, Bom, para vocês que estão ouvindo nossa gravação via Spotify ou
Apple Music. Sinta-se à vontade em casa. Eu acredito que vocês também vão ter várias dúvidas. Nós vamos colocar a plataforma onde vocês possam estar encontrando a doutora Karina, falando, perguntando para ela. E também gostaria de deixar para vocês bem claro, para vocês que estão no YouTube, na Rumble, não deixe não só de curtir, mas também de comentar, compartilha. Então, breve a gente vai estar fazendo mais entrevistas agora também, novamente nesse formato, né? A segunda temporada dos Estúdios Boston Podcast, presente com a doutora nossa Elisângela Alencar, vai ser a partir de setembro. Mas esse mês de agosto nós temos várias coisas legais. Também espero que vocês tenham gostado dos vídeos de conteúdo e entretenimento que nós temos colocado. Especialmente eu falo demais, espero que vocês acostumem com isso. E também gostaria de lembrar vocês que todas as pessoas que perguntam para a gente sobre o livro da Luciane Chagas, aqui eu acho que vai aparecer melhor assim. Então, eu acho que a doutora Karina já conhece a dona Luciane já, né? Sim, ela é aqui, né, da minha cidade. E aí eu já né, ainda não conheço pessoalmente, mas a dona Maria Hélida, a Hélida, né? Ela Dona já Hélida. fala sempre da amiga Lucidela. Então, eu conheço sim, já conversei por telefone, por mensagem, inclusive, mas ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Olha, a Luciane hoje estaria conosco na live. Infelizmente não foi possível ela estar, mas é uma pessoa fantástica. Novamente, eu sempre falo isso aqui, né? Porque eu olho sempre para minha mãe, né? Mas a Luciana também é uma mulher como você, como a Elisângela, como várias outras mulheres que eu conheço, que ela não faz só uma coisa, ela não só trabalha com estética, não é só cabeleireira, também é psicóloga, pedagoga. Gente, homem fazer mais de uma coisa é super difícil. Fazer uma já é muito difícil, né? E vocês mulheres só sempre trazendo impacto social e vida, né? Isso que é a ideia inicial dos estúdios, né? De entrevistar isso. Então foi um prazer imenso. E falando do livro dela, assim, porque várias pessoas perguntam onde que eu encontro. Eu falo assim, procura a Luciane Chaves, vai ter o link lá no Instagram dela. E eu não sei se você leu o livro ainda não, mas eu achei fantástico. E eu tenho a caixinha também aqui, que todos os dias eu olho a minha caixinha aqui, pego alguma coisa. Fora a Bíblia, né, que eu tenho esse costume por ser cristão, mas eu pego aqui todo dia. E de vez em quando eu falo, né, assim, olha, quando eu não acho aqui o que eu quero ler, eu ponho lá e pego de novo o que eu quero ler na caixinha para começar o dia. Bom, basicamente isso para o pessoal que vai ter todas as dúvidas e sobre quando nós começamos a segunda temporada dos estúdios. E hoje nós vamos falar com a doutora Karina. A doutora Karina é natural de Itaberá, interior de São Paulo, também formada na FAFIT e FAFIC de Tararé, estado de São Paulo, formada em Direito Penal, licenciada pela OAB, pode advogar em qualquer área, mas busca também, hoje nós vamos querer saber se ela pensa em qual área que ela vai mais se especializar, o que ela mais gosta. Está aqui nos Estados Unidos já por um bom tempo e hoje nós vamos saber tudo isso. Quando ela chegou, como que foi se habituar aqui, como que é essa rotina, a vida, ela que também é esposa, é mãe. Ela é formada em Direito no Brasil e trabalha aqui em assistência jurídica. E também a gente também vai estar vendo, né, que a doutora Karina não só está envolvida com isso, né? Ela tem um projeto fantástico com mulheres que foi iniciado aqui também na cidade, né? Na cidade de Plymouth. Então, todas as dúvidas aqui, eu tenho 1000 perguntas para encaixar. Mas, mais uma vez, Karina, para mim um privilégio imenso estar falando com você. E eu já quero começar fazendo a primeira pergunta. Como é para você ter vindo para cá, para os Estados Unidos, e recentemente ter essa pandemia, 2 anos de pandemia, você que é mãe, como foi para você esse período? Como que foi para você, seu esposo, sua família, como que você ficou nesse período? Uau! Foi um período de muitas transições, né? Vamos dizer assim, porque estava tudo acontecendo. Então, eu mudei para os Estados Unidos em dezembro do ano de 2019. Eu estava gestante de 5 meses, né? Do Otavinho. E aí eu tinha já a Bianca já tinha 12 anos quando
quando nós viemos. E então você imagina que você deixa tudo para trás, né? Vamos dizer, Brasil, nós viemos, né? Com toda sinceridade, nós viemos para os Estados Unidos porque não tínhamos estabilidade financeira no Brasil. Mas eu tinha minha carreira que estava iniciando, né? Eu tinha meu emprego, eu era funcionária pública, né? Na prefeitura da minha cidade. Tinha o meu trabalho, tinha o meu escritório, tinha, né, os meus clientes, estava começando, as coisas estavam começando, né? Mas estava difícil. Então, pela segunda vez, que aí depois eu conto essa outra história, mas pela segunda vez, eu, né, meu marido e eu decidimos imigrar mais uma vez, né? E viemos para os Estados Unidos. E aí foi um período assim de total transição. Então, primeiro que eu estava gestante, né? Minha filha já tinha 12 anos, então parece que eu já nem sabia, né? Já era tudo novo de novo, né? Foi muito longo, uma gestação, muito distante uma gestação da outra. E aí, quando eu chego aqui, né? Cheguei em dezembro, e aí fevereiro começou aquele burburinho né? Já desse Covid, dessa pandemia, mas a gente não sabia se aquilo era verdade ou não, ou se era a mídia que estava deixando, né, dando poder para isso. Claro, eu, gestante, na minha esperança e orando para Deus, era que fosse só mídia e que aquilo, sei lá, não passasse de notícias, de, sei lá, né, alguma assim, um exagero, né? Mas não, infelizmente, o negócio foi ficando cada vez mais sério. Eu estava ali, né, naquele processo que tinha deixado tudo para trás, vindo para um país novo, de uma língua nova, né, uma cultura totalmente diferente e tudo oposto. Sair do verão do Brasil para chegar no inverno de Massachusetts, né? E naquele ano eu não tive o prazer de conhecer a neve, mas mas estava assim muito frio, né? E então foi assim, tudo impactante, né? Foi tudo Tudo mesmo, novo, sem mas com exagero. tudo novo, mas com muito impacto, né? Com muitas mudanças, né? E as mudanças elas não paravam de acontecer, né? Então, de repente, todo mundo tinha que usar máscara, uma coisa que eu já nunca tinha feito, comecei a fazer, né? Aí eu grávida, aquele barrigão e usar máscara, aquilo parece que sufocava, mas tinha que ser, tá? Então todo mundo teve que se adaptar, eu e o mundo inteiro, né? E aí eu estava fazendo pré-natal para meu filho ia nascer, né, em Falmouth, que era a cidade que eu morava, né, lá no Cape. E aí a maternidade fechou. Então, de última hora, né, os planos mudaram, né? Ele foi nasceu, graças a Deus, ele tinha que nascer, mas né, Graças a Deus. mudou, né? Mudou o hospital, né? Mudou lá para Hyannis. E aí, assim, as regras, né? Ninguém. Quando a minha filha nasceu, a Bianca nasceu no Brasil, eu me lembro que quando eu fui para o quarto, ela ainda ficou um tempinho lá na incubadora, porque ela teve preguiça de respirar, então ela ficou um pouquinho. Então, eu cheguei no quarto, né? Antes dela. Quando a Bianca chegou no quarto, tinha 12 pessoas esperando para conhecer a Bianca no quarto dela. Então tinha comadre, tio, tia, pai, mãe, Todo madrasta. mundo já estava esperando a Bianca já. Tinha todo mundo e estava todo mundo lá esperando, né? 12 pessoas. E aí, né, já depois do parto do Otavinho, o Otavinho nasceu, só tinha o pai, né? Só tinha lá o Bidvan e mais ninguém, as enfermeiras enfim, mas graças a Deus uma experiência ímpar, né? Mas foi assim, foi tudo com muito impacto mesmo, foi tudo muito ao extremo, mas deu tudo certo. Eu imagino porque foi muito recente, né? E você mal chegou e de repente tudo fechado, o primeiro grito de lockdown, poucas semanas depois uma quantidade, infelizmente, de pessoas, né, que nós tivemos por perda. É,
E você estava em Cape. O engraçado é que eu morava em Boston. Eu acabei vindo ficar com a minha mãe, que com meus pais. Minha mãe, a gente tinha uma expectativa de fazer uma cirurgia na época e fez agora recente, né, como paciente. Então, perceba, a necessidade da minha mãe era fazer uma cirurgia naquele período, né, para você ver, em 2020, foi só agora em 2022. Graças a Deus que tudo correu bem, tudo ficou bem, mas naquele período que nós viemos, eu lembro que várias pessoas estavam vindo para Cape já, como é de costume, né? Vem para férias, algumas pessoas já vêm antes, já vêm em janeiro, porque tem casa, deixa em Cape, e tiveram que voltar para Nova York, cidade fechar. Eu tinha trabalho em Cape, eu ia para Cape, tive que voltar também, né? De repente, um lockdown, e você aqui, mas seu esposo, uma vida nova. Eu imagino como que foi, né? E todos ficaram assim, estarrecidos, porque não é normal você ficar preso em casa, não é normal você no outro dia ter um período para ficar, não só em casa, mas depois quando sair, não voltar à vida normal, né? Nós ficamos um bom tempo de máscara, né? Usar máscara é até engraçado, né? Como que foi para todos nós quando a gente teve a primeira oportunidade de sair de casa e tinha que usar máscara, ir nos pontos de lugares, comprar comida, ficar assim, nós não sabíamos quem era que a outra pessoa, né? A gente só tinha um maior cuidado, mas eu falo para as pessoas assim que é sempre bom perguntar como que foi esse período, porque para nós foi de uma forma, né? Mas outras pessoas viveu, como você, transição, mudança, né? Imagina ser mãe no hospital e ninguém poder visitar, ninguém poder olhar, só o seu esposo está lá, mas às vezes também tem um cuidado imenso, né? Porque naquele período, né, tinha que usar máscara, tinha todas as coisas, né? E não, e assim, primeiro que ele não tinha experiência nenhuma tipo, de ajudar um recém-nascido ali, né? A Bianca, ele carregava a Bianca lá de vez em quando, a Bianca chorava, ele devolvia a Bianca para mim, né? E eu tinha todo mundo me ajudando, mãe, madrasta, sogra, tinha todo mundo me ajudando, todo mundo mesmo, né? Amiga, então, tia. E aí, agora, de repente, era só eu e ele. Daí ele ficou exausto também, né? Porque um recém-nascido, nossa, ele chorava. Nossa, foi muito cansativo. A gente tinha, assim, muito apoio das enfermeiras, né? Elas ajudavam muito, mas uma coisa que é muito interessante, que eu acredito que, né, nós vamos ter, assim, a minha família, os meus amigos, enfim, os meus amigos do Facebook, do Instagram, que moram no Brasil, aí também não sabem, né, dessa coisa. Os Estados Unidos, eles estão muito preparados para receberem o imigrante, né? Nós não somos, nós somos muitos, né? E de todos os lugares do mundo. Verdade. Então, hospitais e os lugares mais sei lá, públicos, assim, que recebem muita gente, eles têm esse preparo para receber o imigrante. E aí a gente tinha lá um tablet que o hospital, né, tipo, as enfermeiras já chegavam e já faziam uma ligação para o intérprete, e aí a intérprete fazia essa nossa comunicação, né, esse elo. E eu falava, repetia para, né, repetia para a intérprete repetia para a médica falava para ela falava para mim, e ficava assim, né, porque eu não falava nada de inglês, tinha acabado de chegar, né, era só hi, mais nada. Então, né, a gente teve esse suporte, né? Agora você imagina ali com um recém-nascido, você explicar sua dúvida, nossa, o que eu faço agora? E ela também explicar, olha, você não pode fazer isso, tal coisa, mas a comunicação deu certo, tudo aconteceu, né? Mas porque o país está preparado, né? Por quê? Porque tem muitos imigrantes, né? Tem gente de tudo quanto é lado. Então, eles vão lá na tecla do iPad, do tablet, e daí digitam lá qual é a minha língua e vai aparecer uma pessoa lá que vai interpretar né, vai ser intérprete, vai traduzir essa conversa. Eu acho bem legal você fazer essa observação, poucas pessoas fazem, né? Mas quando nós vamos no hospital, né, já tem todo o preparo. Já é perguntado se você quer um intérprete, a médica já faz a ligação, já chama e várias pessoas passam dali. E aqui tem um outro, eu quero até perguntar para você essa curiosidade,
porque como que foi para você quando você em quanto tempo você voltou para casa? E quando você voltou para casa, assim, como que foi para você? Porque não é assim, infelizmente, no Brasil, nós temos uma forma de cultura diferente. E no Brasil, você voltaria para casa e dificilmente o médico ligaria para você, né? Ligaria só para marcar consulta, qualquer coisa. Aqui não, aqui a enfermeira liga, aqui quando o remédio acaba, liga, tudo liga. Como que foi para você isso e nesse tempo de adaptação? Então, eu fiquei deslumbrada, né? Deslumbrada porque eu fui tratada como uma rainha, né? Assim, no meu pré-natal inteiro, desde que eu cheguei aqui, e depois também, quando nasceu. Teve um episódio muito assustador depois que eu cheguei do hospital, né? No dia que eu tive alta, né? Nós chegamos, acho que um pouquinho depois do almoço em casa, e aí eu tava lá, né? Tava deitada, eu fui para casa dos meus cunhados, aí tava lá com a minha cunhada, a família ali, e eu senti uma dor no peito muito grande. Eu achei que eu ia morrer. E assim, eu fiquei muito assustada. Nervosa mesmo, desesperada. Eu tinha acabado de sair do hospital com meu neném, de 3 dias, né? Então eu fiquei desesperada com aquilo. E aí ninguém falava inglês. Aí o meu sobrinho, né? Porque aí eles já moram aqui há muito tempo, eles já são fluentes. Então ele ligou para o bombeiro. E aí veio o bombeiro me buscar. E exatamente por causa da questão do Covid, nem ninguém no bombeiro podia ir comigo. Meu marido não pôde ir, ninguém pôde ir, eu tive que ir sozinha. Eu tive que ir sozinha, né? E aí fui, e aí o primeiro exame que fizeram era o Covid, foi o teste de Covid, né? Fizeram o teste de Covid, foi a primeira coisa, graças a Deus foi descartado. Mas também não era nenhum problema, não era nada, mas eu achei que eu ia morrer. Eu fiquei muito nervosa com aquilo. Então, e aí tá uma outra coisa, né? Então, eu tive esse problema, né? Esse incidente, o meu sobrinho de 7 anos, 8 anos, que ele tinha, acho que 7 anos, acho que ele tinha. Aí ele ligou pro bombeiro, falou que a tia estava passando mal, ele passou o endereço, né? E aí a ambulância veio e me levou. Pro hospital. E, né, depois deu tudo certo. Mas é uma outra questão, né? Que é muito diferente do Brasil, infelizmente, porque a gente vê que isso é muito eficaz, né? Qualquer acidente, qualquer situação, um carro bate, às vezes não acontece nada com nenhuma das vítimas, só bate ali. Então, você tem que ficar no lugar, né? Você tem que ficar no local do acidente e vem polícia, vem bombeiro, ambulância, vem tudo, né? Para ver como é que você tá, ver se realmente tá tudo bem, se não teve problema nenhum. E assim, muito rápido, né? Muito rápido. Teve uma outra vez, eu já tive, olha, agora eu tô pensando aqui, eu passei por esse apuro, né, 2 vezes. Uma vez o Otávio era bem pequenininho, tava gatinhando, e ele achou no chão um plastiquinho pequenininho assim e colocou na boca. E ele engasgou com aquilo. E eu e a Bianca aqui em casa, a gente não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, não conseguia tirar aquilo. Naquele desespero, nós também ligamos, né, para a ambulância. E veio ambulância, polícia, bombeiro na minha casa. Só que antes deles chegarem aqui, nós conseguimos tirar, colocar a mão mesmo lá ali e conseguir tirar esse plastiquinho, né? Nossa, que susto. Na hora que ligou, já vem normalmente, vai vir a polícia, o bombeiro, né? Vai vir tudo junto. Não, e daí o problema é eu desesperada, sem saber o que fazer, e aí eu liguei e era um agente, claro, americano, falava inglês, então eles precisavam perguntar para mim qual era a língua que eu falava, pedir um intérprete, e aí ela foi falando assim, ó, enquanto a ambulância está a caminho, nós estamos conversando, procurando ali um intérprete. Aí o intérprete veio e falou, como é que ele tá? Faz assim, foi dando ali umas instruções, né? E aí o caminhão do bombeiro é gigante, é enorme, né? A ambulância só conseguiu entrar aqui no meu quintal, né? Que também tem muito espaço, mas só a ambulância que entrou.
aí o caminhão do bombeiro ficou lá fora, e acho que a polícia também entrou. Então foi aquele circo, né? Aquele susto, aquela coisa. Mas, assim, muito eficaz. Graças a Deus eu consegui tirar o plástico né, ali da garganta dele. Mas veio toda essa equipe para salvar a vida do meu filho, né? Que se tivesse algum problema, né, alguma coisa mais séria, eles iam resolver. E a gente vê tanto caso de tanto acidente no Brasil, coisa muito séria, fogo, bombeiro, tudo, e que demora tanto para chegar, e essa demora, né, infelizmente, causa mortes e, né, não conseguem salvar a vida, porque não tem esse tempo hábil, né? E aqui é assim, é muito rápido, eles estão lá, já estão ali preparados. As pessoas não têm noção, igual gostei muito do que você falou, né? Os Estados Unidos está preparado para receber não só os imigrantes, óbvio, mas muito bem preparado para receber a gente. E eu acho fantástico, porque aqui tem leis para todos. Aqui, se o bombeiro está a caminho, se a ambulância está a caminho, se a polícia está a caminho, mas principalmente ambulância e bombeiro, se a pessoa que está no tráfico, né, o carro, não abrir caminho, ele tem uma multa ali mesmo, e ali mesmo ele vai preso, porque alguém precisa do socorro, alguém pode morrer, porque primeiro é a vida, né? E na medicina, né, também tem essa lei, né, no hospital, né? Uhum. Sim, não, e gente, é coisa mais linda. Eu antes eu tinha vontade até de filmar. Eu filmava, mandava para a família, né? Olha, gente, tá vindo um bombeiro lá. Olha o que vai acontecer. Todos os carros afastam e param, eles abrem caminho para aquele carro de polícia, para aquele carro de bombeiro, ambulância, qualquer coisa que tá ali com a sirene ligada, né? Com a luz ligada, faz aquele barulho. É lindo, parece que é ensaiado, né? E na verdade é ensaiado, é da cultura deles, né? Não é da nossa. Daí, no começo, a gente fica assim, né? Tá dirigindo, fala assim, agora o que eu faço, né? Mas aí você vai seguindo ali todo mundo, né? E todo mundo afasta e abre aquele corredor e eles passam correndo e conseguem. E é por isso que eles chegam a tempo, né? É por isso que eles chegam a tempo, porque não, né, ninguém, porque daí eles cortam o sinal, eles vão correndo mesmo e todo mundo respeita, todo mundo abre caminho para eles passarem, chegarem onde é, né, onde é o lugar. Mas isso é uma educação do trânsito, né? Isso é uma educação, isso é enfim, por quê? Tem a punição. Se você não faz, você vai levar uma multa. Mas ninguém faz. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém ficar lá trancando a polícia porque quer. De repente, você não consegue, né? Sei lá, parar ali na hora, mas uma hora você já encosta e dá certo, né? E o negócio funciona. Tanto que nessas duas vezes que eu precisei, né, desse socorro, eu fui muito rápido atendida. E é por causa disso, né? Com certeza eles ligaram a sirene lá e foram passando por todos os... no caminho, né? Isso é importante você falar, né? Porque mesmo que foi você que chamou, para você foi o mesmo efeito. Uhum, sim, sim. Isso é fantástico. Agora, uma pergunta, Karina. Você formou em Direito no Brasil. Você hoje, pensando bem, você já tem uma ideia em qual área que você pensa em se especializar, ou que você mais gosta? Ou quando você iniciou o seu percurso, você já via assim, cara, eu gosto muito daquela área, vou fazer isso. Eu assisti uma série, né? Eu já tenho uns amigos meus que formou em Direito e falaram, olha, eu assisti tal série e eu queria entrar naquela área. Igual ele, né? Então, na verdade, até tem uma coisa, né? Não é nem corrigir, porque isso é meio complicado mesmo, mas acho que no começo você disse que eu era formada em Direito Penal. Sim. E na verdade eu sou formada em Direito. Todo mundo é formado em Direito. Ninguém sai, a não ser que tenha uma pessoa assim com muito, né, o que não foi meu caso, mas que tenha assim muito tempo, né, e consiga já no finalzinho ali da faculdade já começar uma especialização ou alguma coisa nesse sentido. Mas caso contrário, fazendo junto em paralelo com a faculdade, mas caso contrário, todos saem da faculdade de Direito bacharéis em Direito, né? E aí advogado, só advogado, né? No meu caso, eu tive, assim, suei muito, mas eu tive a honra, né? E eu me sinto, eu falo que eu me sinto muito com isso,
porque foi ali, hoje eu olho e vejo o quanto de sacrifício, foi muito sacrifício para mim. Foi muito difícil mesmo, mas eu consegui, eu quando no dia da minha formatura mesmo, do meu baile de formatura, eu já era advogada, eu já tinha OAB, né? Eu tinha já terminado, né? Eu tinha antes de eu terminar a faculdade, eu já prestei o exame da ordem. E aí passei, e aí, mesmo assim, só pelo fato de você passar no exame da ordem, você ainda não é advogado, né? Você tem que também ter já ter concluído o curso mesmo de direito. Então, eu ainda não tinha terminado a faculdade, mas eu já tinha a OAB. Mas aí eu precisava colar grau. Então, eu só seria advogada mesmo, né? Depois que eu colasse grau. Eu precisava da colação de grau para enviar tudo, né? Para a OAB e tá tudo certo e conseguir a minha inscrição, né? Na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, quando eu tive o meu número, né? De advogada, quando eu tive esse número, aí sim eu era advogada. E isso aconteceu antes do meu baile de formatura. Então, isso foi Fantástico. incrível para mim, foi muito bom, porque eu já era mãe, eu já era casada, eu trabalhava, né? Eu fazia estágio, mas trabalhava, fazia faculdade à noite, tinha toda a vida, a pressão da vida, e eu sinceramente admiro aquela Karina lá de 2016, sim, né? Porque o que aquela Karina fazia, eu já não consigo mais fazer. Não consigo. E foi muito corrido, né? Era muita coisa, eu fazia muita coisa, né? Nossa, meu Deus, eu fazia muita coisa. Ó, então eu estudava, fazia estágio, né? Estudava normal para a faculdade, né? Que é diferente. O OAB é um concurso, né? É um concurso. Então, então você sabe que você tem que estudar aquilo separado, matérias separadas. Claro, são matérias de direito, mas é coisa que eu vi durante todo o curso de direito, durante os 5 anos de direito eu vi aquilo. Então eu tinha que estudar para tudo aquilo que seria, né, cobrado lá na prova. E aí eu estudava, eu vendia sanduíche natural, trufas na faculdade, né, no ônibus da faculdade, na faculdade. Então eu tinha que preparar tudo isso, né? Era muito corrido, meu Deus, muito corrido. Acho que e ainda no primeiro ano de faculdade, antes de eu fazer estágio mesmo, eu também trabalhava numa padaria, entrava 5h50 da manhã, né? Então, como você conseguia tempo? Eu não sei, é o que eu estou falando, isso foi no primeiro ano de faculdade. Então, eu chegava da faculdade, como a minha faculdade não era na minha cidade, eu chegava da faculdade por volta da meia-noite, né? Então, aí eu dormia até 5h30, eu dormia o máximo que eu conseguia. E aí eu descia correndo, meu a pé, né? Não tinha carro, não. E eu descia correndo para o trabalho, para chegar lá às 5h50, mais ou menos. E aí trabalhava acho que 4 horas, né? Aí eu tinha um almoço bem longo. E daí, nesse almoço, eu fazia, né? Preparava o sanduíche natural, trufa, tudo para levar para a faculdade. E olha, meu Deus, se tinha algum trabalho para a faculdade, era nesse período que eu tinha que fazer, se tinha alguma prova, era aí que eu tinha que estudar, né? Enfim, fazia isso. Aí depois que eu voltava, aí o que eu fazia? Eu voltava para a padaria, né? No meu segundo turno, mas antes de voltar para a padaria, eu levava eu levava um monte de bolsa para casa do meu pai, que era mais perto do ponto de ônibus e da padaria. Aí eu levava para casa do meu pai, deixava lá, né, os doces, as coisas né, que eu ia vender, e deixava meus livros e a minha roupa. Aí eu ia trabalhar. Aí voltava da padaria, tomava banho na casa do meu pai ali, porque era bem rápido, bem correndo.
Então, me arrumava ali na casa do meu pai para eu não ir cheia de farinha, cheia de, né, suja para a faculdade. Porque senão eu trabalhava na padaria. Aí voltava, né, com o bolso, com tudo, ia pro ônibus, e daí, né, ia estudando, às vezes eu ia dormindo, né, eu estava muito cansada, ia dormindo no ônibus, mas sempre também, às vezes, estudando, ouvindo ali a aula. Nossa, era muito corrido, meu Deus do céu. E aí voltava, chegava em casa, meia-noite, quase meia-noite, no outro dia, esse ritmo de novo, né? E tadinha, graças a Deus eu tinha minha mãe, tinha meu pai, minha madrasta, minha família, assim, minha tia, nossa, minha tia Fia, beijo pra tia Fia. Ai, agora não mandei beijo para as outras, mas a tia Fia me ajudou muito nesse período, né? Com a Bianca, porque eu tinha a Bianca pequenininha já, né? Isso que eu ia te perguntar, como que era o seu tempo, né? Uma como esposa, outra como mãe, nisso tudo, como que você... Porque você tinha que, como a gente fala no Brasil, se virar nos 30, né? E era muita coisa para você fazer, né? Trabalhos e tudo. Então, intercalar isso? Eu fiquei cansada aqui de contar para você, parece que isso me cansou. Imagina fazer. Deixa eu falar. E eu ainda consegui assistir umas séries. Eu era louca por The Walking Dead. Consegui assistir. Já dava tempo para ver The Walking Dead. Dava, eu via. Mas olha, eu acho... Foi muito corrido. Eu acredito que isso é legal, né, para ver, né? Nada é legal para ver, olhar para trás, né? Né? Não tem isso. Se você quer, né? Você tem que se esforçar. E eu tive isso. Eu tive apoio da família, né? Porque isso é muito importante. Meu marido, nessa época, no primeiro ano de faculdade, ele morava em Portugal. Então, ele não era uma coisa a menos, né? Que eu não tinha que cuidar de meu marido. Mas ele morava em Portugal. Depois ele, acho que no finalzinho no finalzinho desse primeiro ano ele veio. E aí eu também já comecei a trabalhar no escritório, né? E daí já era mais fácil. Não era 5h50 da manhã que eu tinha que entrar, então eu tinha mais tempo. Isso é bom. E também já não precisava ter aquela preocupação. Será que eu tô com farinha no ombro? Tô indo para a escola? Como é que é isso? Olha, eu vejo não só olhando para sua vida, eu vejo para pessoas, né? Esse dia eu vi um colega que ele trabalhava como gari, que formou em direito. E não tive como me emocionar como eu estou emocionado agora, porque as pessoas não têm noção do que nós precisamos fazer para chegar naquele objetivo final, né? É como um atleta, precisa treinar o máximo possível para apresentar sua melhor forma física. E a nossa vida é uma carreira. E fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu tinha que fazer as tarefas, as faculdades, tudo. E ainda formou na OAB antes de formar na faculdade, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa se forma e está batalhando ainda para formar na OAB, né? Sim, porque é uma coisa assim, não é questão de conhecimento, não é só isso, né? Não é só isso. Não é só você saber, né? Tem muita gente, mas muita gente mesmo formado em direito, né? Bacharel em direito, que é assim, inteligente ao extremo. Mas talvez essa pessoa ela tenha ali essa dificuldade de ser avaliado, né? Porque fazer uma prova é uma tensão muito grande. E a área do direito, eu não digo que ela seja injusta, até porque eu acho que seria... infelizmente, mesmo tendo essa triagem, né, a gente tem tão maus profissionais, claro, tem excelentes, mas ainda consegue passar ainda aquele profissional que, sei lá, não é tão bom assim, né? Como em todas as áreas, claro. Mas eu acho que isso é uma coisa muito positiva, é muito difícil. Eu digo que é injusto, porque em relação às outras profissões não tem. A medicina também tem, né? A prova do CRM, tem uns... CRM, tô certo? É isso mesmo, acho que é. Eu acredito que é isso mesmo, CRM. Contador também tem, eu sei que tem.
E tem mais algumas outras profissões que tem ali a prova, né? Você não basta você concluir a faculdade, você tem que passar por mais uma avaliação. Isso é bom porque exige muito do profissional, exigiu de mim, então eu sei que vai exigir de todas as outras áreas também. Mas eu acho que isso ajudaria muito, né? Se isso fosse obrigatório em todas as profissões, isso deixaria ele, seria uma peneira a mais, né, para estar atuando mesmo as pessoas mais qualificadas, né? Mas voltando ali meu pensamento, eu não digo assim que seja injusto, né, ou não, mas o direito ela tem essa coisa de não basta que você faça 5 anos de faculdade, apresente Você o TCC, precisa convalidar ela, né? você precisa. E isso é uma pressão muito grande, né? Imagina você, puxa vida, naquele momento, o que passa na nossa cabeça fiz 5 anos de faculdade. Eu fico vendo ali o meu filme, aquela correria que foi, né? A minha vida ali nesses 5 anos. E agora, se eu não passar nessa prova, eu não posso ser advogada, eu não posso advogar, né? Então, isso é um peso muito grande, essa prova é um peso muito grande. Quando sai aquele resultado, aquela lista gigantesca, e o seu nome está lá, isso para mim foi um orgulho, assim, uma coisa. Imenso. Viu? Foi assim, com certeza, um dos melhores momentos, né, da minha vida de orgulho, sabe? Quando você sente orgulho de você, de tudo, porque não é fácil mesmo, né? Agora, uma dúvida assim, Karina, na verdade são duas, né, que você falou isso agora, eu ia fazer a pergunta, mas lembrei que anteriormente eu pensei, assim, uma dúvida que eu sempre tive, na verdade também, se a pessoa não passar na prova na OAB, como que ela vai exercer a função dela como advogado? Ela não vai ser um advogado, mas ela pode trabalhar em qual área, assim, que convalidaria conforme a faculdade que ela fez. Mas isso é muito interessante, porque a pessoa que é bacharel em direito, ela não necessariamente precisa passar na OAB para trabalhar. Como advogado, sim, com certeza ela precisa passar no exame de ordem para ser advogado. E aí a carreira vai subindo, né? Você precisa ter advogado para você fazer um exame para ser promotor público, né? Fazer um concurso do Ministério Público, você precisa ser advogado, ter um tempo até, inclusive, de experiência, né? É um dos quesitos para a prova mesmo, e para ser juiz também, né? Mas, se não me engano, eu tenho quase certeza, para delegado, você não precisa ter prestado a OAB, mas você precisa ser bacharel. Quer dizer, você tem que ter feito a faculdade de Direito, né? Mas não precisa ter a OAB. Eu peço perdão se eu tiver enganada, mas eu acho que é isso sim. Eu acho que é isso sim. Eu, Nunca, eu, eu nunca eu acredito eu acredito que também quem forme direito, né, se queira lecionar matéria em carreira pública ou escola privada, eu acho que cai duas grades. Uma delas é matemática, que a pessoa pode exercitar como função. Eu acredito que é mais ou menos isso, né? São duas grades, não lembro as quantas, mas ela faz um curso também, né? Aplica isso, né, pelo estado ou federal, né, para André, eu não sei, mas eu acho que matemática não. não é Matemática, matemática. o português pode ser que sim. Ah, e sociologia, desculpa, né? É Sociologia, filosofia e sociologia. Isso. sociologia. Nossa, obrigado. Obrigado por isso. Mas matemática não. Você sabe que não dá para fugir 100% da matemática. Tipo assim, a pessoa que fala que elimina a opção de faculdades pela matemática, não dá para fugir 100%, porque a gente tem a dosimetria da pena, né? Que é o cálculo, porque o que acontece? O profissional, né, na área do direito penal, então, quando eu tenho o meu cliente e eu vou fazer né, enfim, tenho lá o meu cliente que cometeu algum crime
E tem as fases do processo, né? Eu acho que não é muito... Não sei se é interessante eu falar disso, mas tem as fases lá do processo penal. Mas aí chega lá no seu recurso, depois né, nos memoriais, enfim, que são uma das fases do processo, que você vai discutir a dosimetria da pena do seu cliente, porque você vai falar assim, porque, na verdade, o advogado criminal, ele tem uma coisa assim, ele vai defender bandido. E não é. A questão é, eu não vou dizer que o meu cliente não cometeu um crime. Tipo, ele tá ali, a pessoa tem todas as provas, uma câmera filmando que ele roubou, que ele furtou. Mas eu não vou falar assim, não, essa câmera é mentira. Até tem uns que fazem, né? Assim, né? É uma montagem, sei lá. Mas não, o intuito não é você dizer que o seu cliente não cometeu um crime, mas que o seu cliente tenha direito a ter uma pena que é de acordo com o crime que ele cometeu. Né? Por exemplo, se ele é réu primário, aquela pena ela tem que ser aplicada no mínimo, se não tem, né, não tem antecedentes criminais, enfim. E aí tem todas as qualificadoras, é uma coisa assim. E aí tem essa soma, né? Tem essa matemática que sobe um terço, desce um terço, aumenta em metade, diminui. Então, isso aí. Eu acho que é uma briga imensa para achar como que vai de acordo ao crime, claro, as sanções, né? Quando se quebra uma lei, vem as sanções. Mas eu acredito que isso não é fácil também calcular isso tudo, né? Não é fácil. Para mim não foi, e acho que nem é fácil para ninguém, né? Ali, porque ninguém, não vou dizer ninguém, a gente não pode generalizar, mas eu acho que para a grande maioria é uma coisa difícil, até porque a pessoa que faz direito, ela já pende assim, não, sou mais da área de humanas, né, do que de exatas. Então, o que eu vou escolher? Se eu gosto mais, essa é uma triagem que você faz quando você vai escolher, né, o curso que você vai fazer. Nossa, não gosto da área de humanas e daí vou fazer história, geografia? Não, né? Eu tenho que... Então, tem que ser mais essa... Não, falei ao contrário, né? Eu gosto da área de humanas e vou fazer matemática, química? Não vou fazer isso. Vou ter que procurar uma outra que vai estudar aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu entendo mais, né? Enfim. E aí, a hora que chega na parte de matemática, né? Todo mundo grita, fala: peraí, matemática? Não vamos, não. Nós somos de humanas, a gente não é de exatas. Não, mas você tem que saber um pouquinho, sim, né? E uma outra coisa. É necessário, né? E falando disso, você falou, não sei se é tão interessante. Para mim é muito interessante, né? Eu estou gravando uma trilogia criminal, vou usar a palavra trilogia, porque nós que trabalhamos na internet criamos palavras, jeito e tal, assim, porque a internet tem o seu próprio vocabulário, que às vezes pode ser gíria, mas é o vocabulário da internet. Uhum. E isso é muito também fora daquilo que eu formei, né? Que eu trabalhei, que fui. Mas olhando assim, eu comecei uma trilogia baseada em fatos reais. Então, eu entro em via de fatos do FBI mesmo. Então, eu não faço sensacionalismo, né? Eu sou um narrador de um evento que ocorreu. Então, nós fizemos um serial killer, um gangster. O gangster é o que todo mundo mais assim gosta, né? Todo mundo não é que gostaria ou que ama aquela pessoa, né? Mas gosta de como foi feito séries, filmes, né, e chama atenção. Para mim é muito difícil quando você pega a matéria da polícia. Uhum. Vai ler a matéria da polícia, como foi, não tem emoção ali. Ele tá falando e tem que dar os detalhes, e tem hora que você fica, meu Jesus, eu tô lendo isso. Difícil, né? Principalmente quando é um caso de serial killer. Uhum. E para mim é intento para julgar o nível de pena para alguns certos casos, alguns crimes. E recentemente, você foi mãe. E nós recentemente tivemos a infelicidade de um caso onde que a mãe, em seu período de parto, ela sofreu abuso, né, por um anestesista. E qual é a dúvida minha? Não é nem sobre... Eu nem sei se ele vai ser preso, né? Porque onde mais
existe erros, quer seja políticos ou quer seja pelos as pessoas que têm o seu poder de criar as leis ou de advogar, no quesito, pode ser que o anestesista não seja preso, e pode ser que ele se mantenha preso até que tenha liberdade, pelo fato que recente foi criada a lei, agora 2 semanas atrás, que foi aprovada no Brasil, onde que se qualquer pessoa, pode ser a mãe, como foi, ou criança, e ela sofrer abuso em área médica, ela não vai, a pessoa não vai ter assim, impunidade, é a palavra certa, né? Ela não vai ser julgada, né? E eu fiquei assim, aqui nos Estados Unidos é diferente. As Uhum. coisas têm um nível e um fundo diferente, né? E onde está mais o erro para você agora como pessoa, como agente civil e também assim como doutora nessa área? Para você, quando é criadas as leis, passa pelo Senado, né? Câmara de Deputados, Senado, né? E quem é que mais vai sentir isso agora? É o advogado ou, no caso, é a pessoa que sofreu a infração, mas não tem uma lei de proteção para ela? Porque eu tenho essa dúvida às vezes, né? Porque a mãe passou por aquilo, pode ser que a pessoa seja presa, pode ser que não, mas ela agora, quem cometeu crime agora em diante, né? Infelizmente é a palavra crime, né? Ela não vai ser julgada por aquilo. Então, onde está o erro para você, assim, quando você vê de que uma lei foi criada que não protege um agente civil, não protege uma pessoa, não protege uma mãe, um filho? Como que você vê isso, Karina? Tá. Pensando assim, juridicamente, né? Eu, em relação, principalmente em relação a esse caso, eu infelizmente estou bem alheia, porque eu não quis mesmo, sabe? Eu achei isso ali um absurdo, uma tristeza enorme, claro que sem dúvida, eu sou mulher, sou mãe, passei, né? Tive um parto recente, então impossível a gente não se colocar no lugar da vítima, né? Mas então, mas assim, eu não tenho muitos detalhes desse caso e você está sabendo mais do que eu em relação a essa lei, né? Eu não estou sabendo dessa lei. Eu não sei se eu entendi bem a sua dúvida, né? Mas a questão, eu acho que é assim, a vítima, a vítima é uma situação muito complicada, né? No crime, porque a vítima, ela, num processo criminal, ela nunca ganha nada, né? A vítima, ela nunca ganha nada. Não, isso é o processo criminal. É claro que, dependendo de muitas situações, aquele processo criminal, ele gera uma indenização. Aí ela saiu da área criminal e ela vai para a área civil. E a indenização, danos morais, enfim, tudo isso é na área civil. E aí sim tem uma parte vencedora, uma parte perdedora. E aí a vítima pode, né, nesse caso, ela, né, pode ser ressarcida. Nunca vai ser ressarcida no sentido de apagar aquilo que existiu. Mas a indenização, ela não tem esse intuito mesmo, né? Tô pagando, vão pagar esse dinheiro porque isso vai ser apagado da sua memória. Não, isso não existe. Ela vai lembrar, ela vai ter traumas eternos por conta dessa situação. Mas aí ela está sendo um pouquinho. Primeiro, que além de ser uma pena, né? Uma punição para o agressor, para a pessoa que fez, né, a agressão, ela está recebendo um dinheiro, uma indenização, é um valor que talvez faça ela se sentir melhor, talvez faça com que ajude a situação. Mas voltando lá para a área criminal, a vítima, ela é vítima do processo, mas ela nunca vai ganhar o processo, né? Então, não vai ter nenhuma lei, né, que nunca vai existir nenhuma lei que seja de direito penal, de crime, que tenha relação a crime,
que ela vá beneficiar a vítima. Isso nunca vai acontecer. O que pode acontecer, e deve ter acontecido nesse caso em especial que você está falando, é que eles criaram uma nova lei para punir esse tipo de crime, né? Esse tipo de crime que aconteceu, mais severamente em relação ao que já era antes. Eu imagino que seja mais severo, porque senão ele não teria nenhuma. Não seria nesse momento, vamos dizer assim, porque sempre depois de um crime que choca o país, vem uma lei que deixa aquele crime mais severo. Mas aí tem uma situação, talvez seja essa a sua dúvida, não sei. Se o crime aconteceu hoje, e essa lei ela foi sancionada, passou por todo o processo de votação, aprovação, período de... Esqueci o nome da palavra, mas tem um período, tipo, como se fosse uma carência, alguma coisa assim. Depois que ela passa por todo esse processo da lei e ela é sancionada, entra em vigor, o que acontece? Essa pessoa que cometeu esse crime nesse dia aqui, ela não vai poder ser punida por essa lei que entrou em vigor depois do crime ter acontecido. É claro que a história é mais ou menos assim. Ninguém que vai fazer um crime vai lá no Código Penal e vai pensar assim: bom, se eu cometer esse crime hoje, eu posso ter uma detenção de tantos meses a tantos meses, ou multa de tal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, vale a pena fazer esse crime? Acho que eu vou fazer, porque a pena não é tão... Ninguém vai fazer isso, certo? Mas como é que eu posso dizer? A jurisprudência, né? Os ensinadores de direito, eles vão mais por esse sentido. Se naquele momento a lei que tinha em vigor era aquela, no dia do crime, é ela que vai ser aplicada. Entendeu? Mesmo que uma outra lei já esteja em vigor. Né? É uma coisa, peculiaridade do direito, né? É uma coisa bem estranha. A minha prova da OAB, né? Que ela foi. A minha prova eu fiz em 2016. Foi em 2016. Eu, quando fiz a prova, no dia que eu fiz a prova, já tinha uma lei revogada. Uma lei que não existia mais. Mas, quando saiu o edital da prova, aquela lei ainda estava em vigor. A gente não sabia quando ela ia entrar em vigor ou não. Aí, quando saiu o edital. Então, eu estudei, todo o meu estudo foi naquela lei. Né? E aí, quando no dia da prova, a lei que caiu na prova, ela já não estava mais em vigor. É uma coisa bem sem sentido. Não é? Por quê? Porque quando saiu o edital, estava falando que era aquela lei que seria cobrada. Então, a gente estudou por ela. Não dava para, no meio da prova, mudar o edital. Né? Isso não ia funcionar. Então, o que eles decidiram? Vamos manter, né? Esse exame, vai fazer essa prova ainda com a lei, mesmo com a lei revogada, com a lei velha. Então, eu não sei se você conseguiu entender o espírito da coisa, é mais ou menos assim. Eu consegui entender. E minha dúvida dentro disso, para esclarecer melhor, quando chega esse processo de votação e é colocado e a lei entra em vigor, mesmo que, vamos dizer que ela entrou em vigor hoje, depois de um ano de processo de avaliação, os advogados e todo o poder, assim, porque a OAB é um sistema, assim, que tem o seu poder de liberdade e que exerce, e que tem uma autoridade até mesmo de, não sei se eu posso usar a palavra legislação, mas que tem influência em si. Influência, sim. Tem uma influência. Vocês, como advogado, pode, em algum momento, a OAB, em algum momento, pode lutar para avaliar e até mesmo revogar a lei, alguma coisa assim, mesmo que foi aprovado em Câmara, deputado, Senado. Existe isso? Depende desse procedimento, né? Que
que vai ser feito. Tudo depende do momento, mas os advogados em si, não tem esse, né, esse poder. Não, porque quem faz são eles, né? E aí, o que o advogado, quando o advogado entende que aquela lei está muito prejudicial para o cliente dele, né? Que, nossa, agora o negócio ficou feio, ele vai em busca de outros estudos, de outras leis, e aí isso se chama as brechas jurídicas, né? Porque toda lei, ela tem muita brecha, ela tem um e se, nossa, mas esse caso aqui não está falando aqui sobre isso, então fica mais ou menos isso. E aí o advogado, bom advogado, ele vai defender o seu cliente, né? E aí ele vai defender a todo custo, né? Então, se aquela lei é mais benéfica, ele vai fazer de tudo para que o juiz julgue no sentido daquela lei. Às vezes, mesmo que não tenha muito a ver ali com o caso, o papel dele é pedir, né? Ele vai pedir tudo que ele pode e não pode, né? E aí o juiz é que vai decidir, né? Que vai dar a martelada final. E para você agora, Karina, essa dúvida não é só minha, né? De todas as pessoas que estão vendo agora, de você, e você agora tem 2 retrovisores na sua vida. E você disse também que você já esteve em outro país além dos Estados Unidos. Sim, eu já morei em Portugal também. Então você tem, na verdade, tem 3 retrovisores agora. E o espelho do meio do carro, né? Espelho. Então, você olhando assim, são lugares diferentes, onde que a averiguação e o olhar para as coisas são diferentes. Tanto para o lado assim benéfico, tanto para o lado assim como você como profissional, quando você precisa até mesmo proteger um cliente, que seja, que agora são casos de leis. Quebrou a lei, existe a sanção. Uhum. Então, assim, você olhando assim para qual foi a coisa que você chegou aqui nos Estados Unidos e você esteve em Portugal, qual a coisa que mais marcou você de você olhar e falar assim, isso aqui é algo que não pode faltar porque é algo que preserva a vida, que do simples ou a priori assim numa condição onde você olhou assim, isso aqui poderia ter no meu país, ou que você não imaginava que era necessário, mas que protege você como pessoa, sua família, e você fala, isso aqui é necessário. Existiu isso para você como profissional dessa área que estuda também? Existiu algo que chamou sua atenção? Eu não sei dizer para você se eu tive assim, em relação à lei. Em relação à lei, né? Eu não sei. Aqui a gente sabe que tem a pena de morte, né? Eu, como profissional de direito, que estudei isso, no Brasil não tem, né? A pena de morte, eu tenho muito medo, né? Tenho muito medo disso. Porque a gente já viu muitos casos, claro que aqui, porque no Brasil não tem, de depois ter ficado comprovada a inocência daquela pessoa que foi morta, né? E aí acabou, né? Morreu, acabou. Então, e aí assim, eu fico muito triste de ficar julgando, né, as coisas do Brasil, mas não é julgar, é comparar. E aí, quando você vê no Brasil as falhas, né, em processos, em coisas, enfim, né, é muito frágil, né, tudo, jamais poderia ter uma lei, né, uma pena de morte no Brasil. Não comporta, jamais, de jeito nenhum, pela falta de estrutura mesmo. Eu penso assim, né? Não é de qualificação, mas estrutura, né? Eu digo, porque as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, mesmo com um sistema de investigação dos mais, né, FBI, sei lá, né, desse tipo, desse nível, ainda assim tem chance de ser errado, você imagina no Brasil, né? E então eu não sei em relação à lei, mas tem muitas coisas que aqui, tipo, a gente precisava sim no Brasil ser dessa forma, né? Seguro é uma coisa
É uma coisa assim Importante. muito importante. E, né, e aí, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro, seguro de casa, seguro do cachorro. Aqui tem seguro para tudo. Tudo tem Tudo. seguro. Para tudo tem seguro. E assim, às vezes você fala, nossa, mas tem seguro, tem que pagar, tem isso, tem aquilo. Só que isso é uma precaução do americano, né? E aí, claro que isso também está ligado a condição financeira, né, do cidadão, do país, né? Porque, né, se o Brasil tem gente que não tem dinheiro nem para comer, como é que vai ter dinheiro para pagar seguro? É complicado. Mas aqui também nos Estados Unidos, que não tem dinheiro mesmo, né, para pagar um seguro, o Estado também arca, né, com esse. Não sei se são em todos os estados dos Estados Unidos. Ou todas as situações, né? Mas que acontece, né? Sim, né? Tipo, agora com esse Covid mesmo, teve auxílio emergencial, né, para os cidadãos americanos, né? Enfim, tudo. Tipo, imposto. Imposto é uma coisa muito. Todo mundo paga imposto. Todo mundo faz declaração de imposto de renda, mesmo o desempregado, mesmo quem não teve renda. Ele vai declarar que ele não teve renda. Por quê? Porque assim o país ele tem um controle ele tem um controle, ele tem uma ciência do que realmente está acontecendo, né? Eu acho bom você falar isso, porque são duas coisas. Porque aqui, quando você comprou o carro, você já tem que colocar o seguro. Uhum, uhum. Então, se você não colocou o seguro, você não vai rodar. Se o seu seguro não foi pago, a polícia já para, já autua ali, né? E já leva o carro, né? Porque é uma necessidade. Mas também eu acho que é comportado sempre, eu gosto dessa análise sua, porque o que eu penso é comportado pela condição também que o país serve e como as pessoas têm. Uhum. Eu falo assim porque eu não fico naquela briga de comparar o Brasil ou de pensar o que fazer, né? Porque eu gosto de analisar como é o lugar e a cultura. Eu sempre fui muito Tem que acultural. ser tratado por todo, né? Não É, adianta. Não, vamos colocar isso lá no. não tem como olhar assim, né? Eu morei na Indonésia, então a Indonésia é um país muito mais, uma linha muito mais fina em vários casos que os Estados Unidos. Mas uma lei muito benéfica que eu vivi essa situação, quando um amigo meu, eu fui morar no Tennessee, é o meu irmão, e um amigo que nos recebeu lá, ele teve um acidente. E a única pessoa próxima, aqui as leis mudam, e isso também é uma pergunta mais para frente. Aqui a lei vai pela cidade, né, o município, pelo estado e pelo país, e tudo muda. A lei do Tennessee não é as leis de Massachusetts, e vice-versa. A lei de Nova York não é de Massachusetts e vice-versa. E ele se acidentou em Memphis, no Tennessee, e ele foi socorrido. Ele foi como você teve a sua experiência também. E bombeiro chegar, a polícia, tudo. E eu cheguei junto com a polícia nem sabia o que tinha acontecido, né? Então ele foi resgatado. Então, se por acaso a ambulância demorasse mais do que os 15 minutos que ele já estava realmente morto, ele não teria hoje a chance de estar vivo, porque ele foi encontrado realmente no estágio. Ele foi reanimado várias vezes até chegar no hospital. Então foi uma situação horrenda que os policiais mesmo não sabiam. E por que eu falo que é uma lei benéfica? Porque a única pessoa no país que poderia autorizar a cirurgia dele, que foi naquela hora, era de vida e morte, ele não poderia ser eu e meu irmão que morava com ele. E os pais estavam no Brasil. E a única pessoa próxima estava 6 horas e não poderia chegar. E a lei no estado do Tennessee diz, né? E isso é uma lei assim que vai estadual a lei federal, né? Porque aqui são coisas que vão mudando. Porque na lei do estado do Tennessee não pode existir cirurgia médica se não tiver ninguém no país, geograficamente falando, que possa autorizar. Só que existe uma lei federal, e isso rege na medicina aqui, que eu acho legal falar disso, é que, no final, se não existir possibilidade de alguém autorizar, e os pais estavam fora do país, não era possível, a pessoa próxima não poderia, nós que éramos amigos, e o patrão estava junto com o patrão dele, com os amigos dele lá,
não poderia, tem que ser, no caso sanguíneo, né, tem que ser da família. Existe a lei federal que diz que é pelo bem da vida, no ponto final, tem que ser feita a cirurgia, que é no caso, né, qualquer caso, né, mas por vida ou morte, para preservar a vida. Isso foi Independente uma coisa que me marcou. Isso, independente, porque isso me marcou, porque isso não vale só para medicina. Várias outras leis são assim, que no final é igual porque seguro, né? E sempre foi colocado seguro. Porque não protege só você, protege a outra pessoa também. Então, por isso a necessidade do seguro. sim. Então, eu acho legal isso. Porque não basta que... E é tão interessante que daí você vai pensar assim, nossa, mas... vai ter um seguro da casa, e esse seguro da casa é só em situação em que a casa pega fogo, a casa é tomada por um evento, sei lá, tornado, ela destruiu porque caiu uma árvore. Não, você sabe que se uma pessoa está andando na minha calçada e tem um buraco na minha calçada e ela cai, quebra o pé, e daí fica lá tanto tempo, impossibilitada de trabalhar, tal, não sei o quê, ela vai ser indenizada por isso. E esse dinheiro vai sair da onde? Do seguro da minha casa, porque a minha casa tem que ter um seguro, e é o seguro da minha casa que vai cobrir essa indenização. Então, é por isso que tem o seguro da casa, né? O seguro do cachorro. Tem que ter, porque se o cachorro morde alguém, É uma multa e tudo vai. é o seguro dele que vai ser resgatado. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? E todas as, né, N possibilidades. Então, o seguro aqui é para tudo tem seguro. Eu acho importante falar isso, porque todas as pessoas que estão fora, principalmente assim, os amigos agora do Brasil, e a plataforma que vai para os outros países da língua portuguesa, e vários amigos meus sempre me perguntam, né, como que é essas coisas de pagar, se é possível, se é condições. Eu sempre falo para as pessoas aqui, uma coisa que eu acho fantástico é que vai de acordo com o seu bolso. E isso vai dizer. Então, se você é um trabalhador comum como eu, no dia a dia, e ganha X valor, ou se você é um doutor, se você é um médico, assim, no caso, ou doutor em qualquer área que seja, se é uma pessoa bem aquisitada, você vai pagar de acordo com aquilo que você tem. É para todo mundo. Sim, por exemplo, as clínicas clínica de saúde, né, dentista, sei lá, qualquer coisa. Você entra na clínica e ela é linda, é maravilhosa. Aí você fala assim, né? Quando você vem à memória lá, o hospital público, a clínica que você não paga no Brasil, né? Você vai para o hospital e aí você chega lá, né? Infelizmente, é banco quebrado. Claro que tem uma cidade ou outra que tem mais dinheiro, tem uma estrutura, é melhor um pouco, né? Mas na grande maioria a gente vê hospitais lotados e tudo isso. E aí, por quê? Porque ali aquela pessoa, para o pobre, né? Para a pessoa com baixas condições financeiras. E aí, para você ser atendido num hospital tipo, muito bom, é só você tem muito dinheiro, você tem o seguro, você é um artista, você, sei lá, enfim, você tem muito dinheiro, aí você vai para aquele hospital que é limpinho, que tem uma recepção maravilhosa, que, enfim, tudo isso, não é abarrotado de gente ali com febre, com tosse, com doença, com covid, com não sei o que, e tudo misturado lá, não, né? Agora aqui já não. Aqui é tudo lindo. Por quê? Porque eu, que não tenho condições financeiras de pagar uma clínica mais cara, sei lá, alguma coisa assim, independente do meu seguro, independente do quanto de dinheiro que eu tenho, eu vou para a mesma clínica daquela pessoa que tem muito dinheiro e consegue pagar, é a mesma clínica. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. É o mesmo médico que vai atender, né? Só que eu vou pagar um pouco e ela vai pagar muito, né? Mas por quê? Porque as minhas condições são menores do que a dela. Então, e isso é o equilíbrio de verdade, né? Isso é equidade. Por quê? Porque são as condições iguais, mas quando as pessoas são tratadas iguais,
Então, isso é muito. A escola da criança. A mesma escola que é gratuita para um, A outra. não, é $500 para o outro, que tem dinheiro. É a mesma Literalmente. escola. É a mesma escola, mesmo professor, mesma salinha. Eles estudam juntos. Só que o valor que cada um paga é diferente, porque é de acordo com as suas possibilidades financeiras. E isso é muito legal. Eu acho que isso é muito legal. Isso preserva a vida. Eu acredito que esses valores são as coisas que eu diria assim. Eu não faço comparações, porque eu vivo aqui. E quando eu vivia lá, eu gostaria que existisse coisas do tipo. Porque é nesse momento que você entende quando que a gente quebra aquela linha de desigualdade, né? Que você é tratado com inferioridade, né? Você é tratado diferente de alguém que é bem tratado por ter melhores aquisições. Essas coisas eu gosto. Eu acho que isso que a gente está falando são as dúvidas que todo mundo tem. Porque aqui, uma coisa que eu falo para as pessoas, se você não tem, é uma coisa. Mas não diga que não é impossível de você ter. Porque aqui você pode ter a mesma qualidade de carne que o homem mais rico do país tem. E você vai ser tratado igual a ele se ele for na cafeteria, se for atendido no hospital, se ele tem problema com carro, qualquer coisa. É da mesma forma. Isso é legal. Uhum. Sim. Tem muitas situações, né? Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Você é tratada, você consegue, né? É claro que não vai ser fácil. Tem restaurantes muito caros, né? Mas se você juntar um dinheiro, você consegue ir naquele restaurante muito caro. Você consegue, você vai adquirir. E até falando disso, que você trabalha numa área que você atende pessoas assim, e vocês. Eu gostaria até de perguntar: a Total Rep é assistência em si, né? E quais são se eu sou agora alguém que precisa de qualquer área que você fornece, acessível, até onde a Total Help atende, principalmente, e se atende só imigrantes ou atende só americanos, como que é isso para vocês? Então, a Total Help ela é um escritório de assistência jurídica, mas extrajudicial. Por quê? Porque eu sou advogada no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu sou assistente jurídico, paralegal, né? Eu não sou advogada aqui nos Estados Unidos, mas trabalho na mesma área, porque tem muitas coisas, né? Muitas situações que podem ser feitas, né? Por nós, mesmo sem ser sem ser um advogado aqui nos Estados Unidos. Nós temos o nosso law office, então, em caso de dúvida, né, nós temos o apoio dos advogados do law office. E aí, né, tem a CEO também, né, da própria Regiane, ela é incrível, ela dá todo esse suporte, mas tem, nossa, N situações, tem coisas, porque assim, todo processo pode ser feito por um advogado, só que o valor é muito mais alto, né? Mas aí, alguns processos não precisam da atuação de um advogado. Então, aí o cliente ele vai escolher se ele quer a atuação de um advogado ou não. O divórcio, por exemplo, o divórcio, né, ele pode ser feito, né, não precisa necessariamente ser um advogado para você fazer o divórcio. Então, o cliente ele tem essa opção. E é isso. Então, os nossos serviços aqui são serviços assim consulares, né? Que a pessoa pode fazer sozinha, se quiser, mas é coisa burocrática, né? Preencher formulários, enviar, né? Ter ali tudo bem certinho. E aí você tem gente que não tem habilidades para isso, né? Precisa de uma procuração, de um passaporte, enfim, de serviços, né? Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. E aí, pode ir lá. Quer fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Mas vai tomar um tempo seu de estudo, você vai ter que prestar bem atenção nos detalhes, enfim.
né, e tem que fazer ali do jeito que eles mandam. Então, esses são serviços que a gente presta. E, assim, na área da imigração, né, a Total Help, ela é para imigrantes, e começou, né, o nosso maior público são imigrantes brasileiros, né, mas também, hoje está expandido, hoje Total Help é franquia, então nós temos as franquias, né, a minha franquia é aqui, né, na minha região, então ela tem Plymouth e Cape Cod, né, que é a área da minha atuação. Mas aí tem Total Help lá em Somerville, Malden, enfim. E daí tem na Flórida, tem em South Carolina, tem em New Jersey, né? Então, fantástico. E áreas que tem bastante brasileiros também. Principalmente, porque, né, você vai lá porque é para ajudar o nosso povo mesmo, né? Os nossos conterrâneos, né? A nossa família brasileira, que é a comunidade brasileira. Mas E uma dúvida assim para você. Recentemente você começou um projeto aqui. E você um projeto com as mulheres, né? Você faz isso, mas você sempre está servindo a comunidade. Então, você trabalha em algo que também serve a comunidade. E isso é impacto social. E da onde vem esse desejo de você querer ajudar as mulheres, de estar com elas, de ouvir elas? Você começou isso, teve algo assim por fé, por religião, algo do tipo? Ou você sempre esteve assim, ou sempre quis ter um projeto assim? na verdade, eu faço parte, né, mas eu comecei a fazer parte da AME depois de ter esse desejo. Eu e uma amiga, a Luciana, né? Nós nos conhecemos faz bastante tempo já. Uma história, né, interessante, engraçada, né? Nosso encontro, mas já somos amigas há bastante tempo, aqui, né, nos Estados Unidos. Bastante tempo, vai fazer 3 anos, mas faz tempo que eu conheço ela, né? E aí nós pensamos assim, tipo, eu sou uma empreendedora, né? Eu trabalho, eu tenho meu negócio aqui. E eu era advogada no Brasil e quando eu vim para os Estados Unidos, eu quis estudar e eu queria muito me manter na minha área, né? E é muito diferente, né? Como eu disse, eu não sou advogada aqui ainda, porque eu preciso de alguns degraus, principalmente do inglês, né? Eu estou estudando, estudo todos os dias, mas eu tenho um problema. É um problema assim, tem os dois lados, né? O lado ruim e o lado bom. Eu só tenho contato com brasileiros, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar com brasileiros, então eu não preciso da língua inglesa para eu trabalhar, para eu ganhar meu dinheiro aqui nos Estados Unidos. Porém, o que eu estudo, o que eu aprendo na teoria, eu também não consigo colocar em prática, porque eu não tenho contato com americanos, né? Então, mas assim, eu quis me manter nessa área, né, de ajudar mesmo, porque o direito é isso, né? O advogado faz isso. Ele ajuda a pessoa a atingir o seu direito, porque o advogado ele é essencial para a justiça, né? Para um processo. Você não consegue entrar lá com um processo sozinho. Até tem algumas situações lá que você consegue, lá no Sejusc, alguma coisa assim, e se representar, mas isso é muito prejudicial para você, porque se você se representa, se você está lá sozinho e não entende nada de lei, a outra parte que está acompanhada de um advogado, ela vai ter essa vantagem em cima de você. Então, você tem essa possibilidade, mas se você não entende nada da lei, não é uma pessoa, tipo, que tem lá um QI muito alto, que vai ler um documento e vai aprender tudo de uma vez, isso vai ser difícil, né? Então, o advogado, eu vejo a profissão de advogado como isso, né? Ajudar o cliente ou ajudar a pessoa a atingir o seu objetivo, a chegar a o seu direito e conseguir aquilo.
E da mesma forma, eu queria trabalhar nessa área, né? E eu queria isso. E aí, eu conversando lá com a Luciana, a gente estava conversando, né, sobre isso, porque ela era consultora Mary Kay no Brasil e ela é consultora da Mary Kay aqui nos Estados Unidos. Então ela se manteve, né? Ela tipo assim, independente do que as pessoas falaram para ela, você não vai conseguir isso, não dá certo, é totalmente diferente. Não, ela achou ali o nicho dela, ela conseguiu e ela é consultora, né? Vive ganhando premiações, né? Porque ela tem os destaques dela como vendendo Mary Kay. E eu tô trabalhando na minha área também. E o que eu queria era assim, era colocar na cabeça das pessoas que eu conheço, tanto das minhas clientes, das minhas amigas, sei lá, enfim, todo mundo, sabe? O que eu queria era despertar isso nelas. Quem eu era e quem eu sou aqui, né? E por que eu não posso continuar sendo quem eu era, tendo aquela profissão que eu já tinha no Brasil, que eu escolhi, que eu sofri, né? Porque tem muita gente muito qualificada nesse lugar que está fora da sua área, né? E é isso só que daí o que acontece? Aí ganha bem, independente da área de trabalho que vai, porque aqui você está ganhando em dólar, daí você compara lá no Brasil. Então, né, você transforma o euro em né, o dólar em real, daí 5 vezes mais. Então é bastante, né? Você está ganhando bem, mesmo contando com todas tipo, os gastos que você tem aqui, enfim, né? Essa conversão a gente não pode, depois que a gente mora fora, você entende que você não pode ficar convertendo tudo em real, porque você não vai mandar todo o seu salário para o Brasil, isso não existe, né? Mas eu queria. E aí, assim, eu penso assim, se eu fosse trabalhar na limpeza, um exemplo, na limpeza, no McDonald's ou sei lá, qualquer outro lugar, eu talvez ganhasse até mais dinheiro do que eu ganho por dia, né? Mas eu tô na minha área, eu trabalho na minha área, e aí aqui eu tenho a possibilidade de crescer cada dia mais. Isso depende de mim, né? Isso depende de mim, de eu, né, trabalhar mais e aparecer mais e ter mais clientes. Isso vai dependendo do meu esforço aqui, porque tudo é esforço, independente de onde seja, de qualquer lugar que seja. E aí eu falei, olha, né? Ela falou para mim, sabe, no Brasil a gente fazia umas feiras, umas coisas assim, para a comunidade, né, para as pessoas se conhecerem, se conectarem, né, enfim. Daí eu falei, Luciana, esse é meu sonho, eu quero muito fazer isso. Tipo, criar uma associação, né? Uma associação, sei lá, uns encontros de mulheres onde a gente possa conhecer uma outra, apresentar o trabalho que cada uma faz e criar e ele fortalecer, né? Cada vez mais uma a outra, né? Tá. Não, você é de Plymouth, você mora em Plymouth, então vamos fazer esse serviço aqui com você, né? Você é de fora, vamos escolher os nossos aqui, os nossos brasileiros, e assim, o que é? É a união, né? É a união da comunidade brasileira. Eu acho que isso a gente não tem, eu não tenho muito contato, mas a gente ouve falar que o povo, sei lá, indiano, os hispanos mesmo, né? Entre eles são ali muito unidos e um para ajudar o outro, né? Japoneses, chineses. Ai, Eu acho legal você falar isso, desse desejo, né, judeus, a de comunidade ligar, né? judia, a comunidade judia nos Estados Unidos é uma das mais ricas que existe, né? Por quê? Porque eles são unidos demais e um fortalece o outro. E não tem esse negócio de um querer derrubar o outro, né? O sol nasceu para todos. Então o negócio não é um querer derrubar o outro, o negócio é querer fortalecer, é um ajudar o outro. E assim, e eu acho que a gente já está longe de casa. Já não tem aquela amiga querida de infância para conversar todo dia ali pessoalmente, né? Já não tem as primas, né? Enfim,
ter uma associação de mulheres, ter encontros periódicos com mulheres, só a gente, eu acho que isso seria incrível. E aí cada uma contar da sua experiência, alguma coisa assim. Então, nós fizemos 2 reuniões. Nós fizemos 2 reuniões. Nossa associação, quando ela começar mesmo, ela já tem até um nome, o nome da nossa associação é Amazing, e nós escolhemos essa palavra, porque essa palavra é linda, é incrível, né? Então, todas as mulheres seriam incríveis, né? E aí, ela, Amazing, então nós colocamos ali o significado de cada letra dessa palavra, né? Que é uma associação de mulheres americanizadas, zelosas, incríveis, notáveis, e o G a gente deixa por conta de cada reunião, nós vamos encontrar um adjetivo muito lindo com a letra G. Grandes, grandiosas, gigantes, Grandiosas. sabe? Gigantes, tem gorgeous, não sei se a pronúncia é essa correta, mas é mais uma palavra que tem a expressão que significa linda, né? Só que ela é em inglês. Mas, enfim, esse projeto, nós já tivemos essas reuniões, é um projeto lindo. Eu não sei, assim, o intuito principal de tudo que a gente faz na vida, de qualquer projeto, para ele ter sucesso, ele não tem que ter como foco o meu crescimento, mas sim a nossa colaboração para o outro, para o mundo, quem sabe, né? Então, a nossa colaboração seria, claro que além de gerar desses encontros serem networking, né? Em que cada uma conhece a outra, e ali pode ter negócios mesmos, né? Negócios e, enfim, relações assim. Além disso, isso também, se nós fizermos algum evento no futuro que arrecade algum valor em dinheiro, né? Por exemplo, sei lá, vamos fazer uma festa. Eu vou até contar para você qual vai ser o primeiro passo desse lucro que a gente vai buscar. Em outubro, né? Que é Outubro Rosa, que é o mês escolhido para a prevenção do câncer de mama, que é muito importante para mim. Nós vamos fazer camisetas. Até a gente, né, nós vamos fazer camisetas e, né, com esse tema de Outubro Rosa. E aí o dinheiro que nós arrecadarmos, ele será revertido, vai ser doado, né, para uma instituição. E aí essa instituição que vai ser assim escolhida por cada uma de nós. Por exemplo, nesse mês, esse evento, principalmente esse evento, essa campanha da camiseta de outubro, do Outubro Rosa, a renda que nós vamos gerar vai ser convertida para a AVIC, que é uma associação de apoio a pessoas com câncer lá da minha cidade, né, de Itabirá, é a VIC. E aí, até vamos deixar aqui o link da VIC, o Facebook, essas coisas da VIC, para quem se sentir, né, tocado de fazer alguma doação, de conhecer aquele projeto, também pode ir lá. Então, essa AVIC, que é essa associação. Aí, por exemplo, no próximo mês, nós fazemos alguma coisa, e se esse evento gerar algum lucro, algum dinheiro, aí quem vai escolher vai ser a Luciana, né? Ah, não, a Luciana vai ter a associação dela, né? Do coração dela, que ela conhece, que é da cidade dela, ou que ela queira indicar. E daí no próximo mês uma outra integrante, e assim vai. Porque eu acho que todo mundo conhece uma associação, um orfanato, uma igreja que faz doação, uma família que esteja precisando de ajuda, né? E não precisa nem... Porque assim, um pouquinho que a gente junta aqui, quando transforma em reais, vai ser bastante lá, né? Então faz uma diferença, eu acho que é uma coisa muito boa. Eu acho
tudo que você falou, eu acredito, é fantástico. Eu sempre tive envolvido e eu tenho o meu projeto, né? Os estúdios existem por causa disso também, mas eu acho fantástico também de você querer familiarizar entre as mulheres que estão aqui. É, eu imagino como é difícil para a pessoa que está aqui ser a família. Eu tenho minha família aqui, então isso para mim é um peso enorme que faltaria e eu sentiria muito se não estivesse aqui. Então, familiarizar, igual você falou, né? Ter uma pessoa próxima para bater papo, para sair, para fazer um evento onde que só vai estar vocês e vocês possa se de alguma forma compartilhar entre si, né? Uhum. É uma tomada, eu acredito que vai muito longe, né? O projeto inicial e que tem já esse volume, né? Foi assim que você conheceu a Luciane, né? Minha mãe também, você teve mais esse evento agora. Minha mãe tá andando fazendo comida aí para a doutora Karina agora. Daqui a pouco eu vou procurar minha mãe em casa, vai ser difícil de achar. Mas sabe, é necessário isso na sociedade, né? Principalmente no nosso meio, né? Eu gosto sempre de falar o que você citou. Todas as outras nações em si são o que são, porque eles não pensam na família, eles pensam na nação. Então, eles têm esse volume de crescimento por causa disso. E existem culturas que foram a que você citou, principalmente a cultura judia, que eu acho também, acredito que é fantástico, que eles entre si se ajudam, eles também se espelham em organizar sempre algo que é benéfico para aquele que pertence à sua cultura. Isso, para mim, é essencial, é marcante e que é necessário. Nós precisamos de pessoas assim. É E, fortalecer, né? verdade, eu acredito que quem vai estar assistindo, né, que são as, as mulheres guerreiras, né, com a letra G já, as mulheres guerreiras que participam com você, acho que vai estar feliz ao ver isso, né, porque elas vão perceber que elas estão no caminho certo e que elas vão agora ter mais ânimo para convidar outras pessoas. Eu acredito que uma hora ou outra vai ter outras mulheres guerreiras aqui também, que sejam estadunidenses e sejam latinos, que estão aqui e vai falar assim, olha, eu preciso estar no meio dessas mulheres guerreiras, Uhum. vitoriosas, né, que têm vigor, mas que estão para servir a comunidade. Eu estou muito feliz hoje, é o primeiro bate-papo e é a primeira parte desse bate-papo, porque eu falei que eu tinha 1.000 perguntas, parecia brincadeira, né? Mas olha o tanto de perguntas que já foi colocado aqui e que a gente pode ter um percurso bom, mas e de um privilégio imenso estar falando com você. E eu gostaria de que essa seja a primeira de muitas das que nós vamos ter, mas eu gostaria também de ter no próximo dia e para a gente ter essa pergunta de por que o Outubro Rosa é tão, eu já tenho a resposta, tão importante para você. E deixar essa curiosidade também para as pessoas, para elas terem a noção de que, às vezes, nós olhamos para as pessoas e nós não temos a ideia de como que é a vida da pessoa, o percurso, do que ela venceu, a batalha que ela teve. E vendo você hoje, que venceu várias batalhas, e uma dessas que torna esse dia tão importante para você, eu gostaria que você falasse para a gente, deixasse aqui nesse minuto final, a coisa mais fantástica que você aprendeu no dia que você olhou e falou assim, ó, preciso mostrar para as pessoas por que é importante, para a mulher, por que é importante esse dia, esse mês. E um dos motivos é que você venceu dias assim. E eu gostaria de você falasse para nós, deixasse algo para nós agora nesse final, principalmente para as mulheres, para elas terem essa noção e esse valor. Eu acho que toda mulher hoje aprendeu muito valor, muita força e vigor, mas deixa para as mulheres hoje e deixa esse saborzinho também da próximo dia, seja presencial ou live, para a gente saber da Karina como que foi esse período de vida aqui que você passou e deixar para nós por que é necessário esse dia também. Então, o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama, né? E não é no Brasil, não é uma coisa, né? A gente já viu. E bonito até, eu até me emociono, porque aqui nos Estados Unidos
Viu? Eles também têm essa delicadeza, né? Tipo, eu cheguei no correio e tava todo mundo lá com o lacinho cor-de-rosa na roupa, né? Então, tem essa atenção para esse mês também, né? Porque eu tive câncer de mama, né? Com 27 anos de idade, foi um câncer muito prematuro, né? Eu era muito jovem. E assim, na verdade, foi uma correria. Na verdade, ele foi até antes disso. Eu fui diagnosticada, eu tinha 27 anos, mas como eu estava na faculdade e a minha vida ela era muito corrida, né? Eu vou voltar um pouquinho. Então, eu fui agente de saúde, né? Há muitos anos atrás, na minha cidade, eu fui agente de saúde, agente comunitária de saúde, aquela que vai na casa das pessoas, né, faz visita e para fazer os relatórios mensais lá e para sua clínica, né, para o postinho de saúde saber como é que está aquela família, enfim. Eu fui agente de saúde. E aí, quando eu via, né, que quando tinha algum caso, alguma suspeita de que aquela pessoa tinha câncer ou coisa assim, nossa, todos os agentes, a gente ficava enlouquecido, né? Não, vamos lá entregar, porque ela precisa fazer esse exame, e o resultado do exame também, e aquilo era a prioridade, né? A gente tinha os nossos... Eu não vou me lembrar da palavra, mas a gente tinha os nossos pacientes que eram prioridade, mas ele tinha uma palavra que descreviam eles. Mas então era a prioridade do dia, era conversar com a pessoa que tinha câncer, que estava com suspeita de câncer, alguma coisa assim, para entregar o exame, né? Então, eu fiz esse primeiro exame, que tinha um nódulo, né? E daí com o autoexame eu vi aquele nódulo, fiz um primeiro exame. Como eu era muito nova, eu devia ter uns 24, 23, 24 anos, eu acho. Acho que sim. O que acontece? A nossa mama, né, nessa idade, ela é muito densa. E aí, quando vai fazer aquela mamografia, ela não funciona muito bem. Então, não consegue detectar pela mamografia um nódulo ou câncer, alguma coisa assim, difícil. E aí, então, eles pedem outros exames, né? Que é ultrassom, biópsia, né? Enfim, outros exames. E aí, eu fui na minha médica, né, do postinho, e falei para ela do nódulo, e ela me encaminhou para fazer um ultrassom. Eu cheguei a fazer ultrassom, que apareceu lá alguma coisa assim, e daí, não, cheguei a fazer ultrassom e não recebi o resultado, porque o ultrassom era em outra cidade, e acho que em algum momento isso se perdeu. Isso se perdeu, né? E não chegou para quem tinha que chegar, não aconteceu ali, não aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E eu, como estava tão corrida na faculdade, trabalho, tudo aquilo, pensei assim, eu também esqueci, tive a minha culpa. Deixei de lado, porque eu pensei assim, eu lembro, quando eu era assistente, né, agente de saúde, quando eu era agente de saúde, isso era prioridade. Então, se tiver algum problema, eles vão vir atrás de mim. Não vai ter problema, né? Isso não vai passar. E esqueci, nunca fui atrás, né? Um belo dia, em 2016, foi finalzinho de 2016, Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que eu já tinha feito a prova da OAB, já tinha passado na segunda fase, tudo já. E aí, no finalzinho de 2016, eu recebi uma ligação. E a médica falou assim, Karina, cadê você? Você sumiu, você fez um exame e depois sumiu. O que aconteceu? Daí eu falei, eu fiquei esperando vocês, né? E aí ela falou assim, vamos refazer os seus... Por quê? Porque alguém achou o exame que estava perdido, o resultado estava perdido, mas ele já era velho. Ela falou, vamos refazer, né? Vamos refazer. Aí fiz o ultrassom, tinha nódulo. Fiz a pulsão, eles acharam alguma coisa errada. Fiz a biópsia, Uau.
que era mesmo câncer, né? E aí era câncer. E aí dali eu tinha que ser encaminhada para um hospital mesmo que fosse especialista, né? E aí eu fui para Jaú, que é o hospital lá que trata do câncer, né, na minha cidade. Aí vai lá para Jaú, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi, já ouvi. É. E aí ali foi todo o meu tratamento. Então, cheguei lá, refiz os exames, né? Que aí tem essa coisa, né? O médico quer repetir o exame, né? Não confia muito no outro, enfim. Como estava vindo lá de outra cidade, usaram os meus exames, fizeram mais. E aí passou aí esse finalzinho de ano. No dia 3 de janeiro de 2017, eu fui nessa consulta, que foi ainda Itapeva, né? Que eu recebi a notícia que era câncer de mama. E daí, depois disso, eu fui encaminhada para Jaú, e daí lá foi muito rápido. Foi muito rápido, tudo muito rápido. E aí o médico já queria marcar cirurgia, né? E a proposta da cirurgia já era que tinha que tirar as mamas, né? As duas. Porque aí tinha nódulo na outra também. E aí, enfim. Quando ele fez, eu falei, doutor, mas é minha formatura, né? Isso é tão importante para mim. Minha formatura estava marcada para março. Eu não lembro se era março, ou fevereiro, acho que era março. É tão importante para mim, eu preciso fazer, né? Deixa eu ir no meu baile primeiro, depois a gente faz a cirurgia, porque vai saber quanto tempo, né, vai ficar. E aí eu fiz, né? Assim foi. Ele falou, ó, a cirurgia é muito importante, mas a sua formatura também é muito importante. Então, sim, vamos marcar depois, né? E aí fiz a cirurgia. Veio o baile, eu curti muito, minha família foi comigo, foi assim, espetáculo, né? Porque eu tinha comemoração de tudo jeito, mas eu tava com o coração daquele jeito também, né? Eu tava muito feliz, mas eu também tava com muito medo, tava muito ansiosa. Enfim, foi um misto de emoções. Mas passou, né? Fiz a formatura, depois fiz a cirurgia e, enfim, tive câncer de mama muito cedo, né? E por isso essa causa é tão importante para mim. E essa associação, a VIC, né? Que eu faço questão de ajudar e quero ajudar e peço ajuda também, me ajudou quando eu precisei. Então, eu acho que hoje eu vejo assim a situação que está depois do Covid, país, a economia do país cada vez mais difícil. Se está difícil para a gente que consegue trabalhar, imagina para o pai de família que está com câncer e era só ele que trabalhava, porque o desemprego também é grande, aí só ele que trabalhava e tem lá mulher e filho, e agora ele não consegue mais trabalhar porque tem câncer, né? Então, essa família inteira tem que ser ajudada, né? E aí eu acho que eu quero fazer o que eu puder para ajudar isso. E essa é a minha realidade, porque minha cidade é muito pequena e essa é a associação que tem na minha cidade, mas a gente sabe que tem muitas outras instituições, né, no país inteiro que fazem trabalhos maravilhosos, né? E nós vamos ajudar quem a gente puder, né? Esse é o principal, acho que assim, objetivo, né, da Amazing. Ó, eu sem palavras, porque isso traz um ânimo para nós, porque alguém que passou por algo tão delicado e que é digno de muita atenção, né? Principalmente para a sociedade perceber que aquilo que você recebeu, você está hoje buscando dar conforme você recebeu, né? Principalmente a atenção necessária para isso. Também eu vejo, por outro lado, também o quão vitoriosa você é por acreditar em você, ser guerreira, de olhar e falar assim, olha, espera um pouquinho, doutor, deixa eu ir pro baile, depois do baile, as bodas de alegria, aí a gente... Cara, eu vejo que você é uma pessoa muito corajosa, assim, de vigor,
E eu acredito que as pessoas que vão estar ouvindo, principalmente as mulheres que vão estar ouvindo aqui, principalmente as que estão numa situação às vezes assim, ou que tem, e vai fazer, vai ligar para a pessoa também, às vezes tem um parente, tem uma mãe, tem um tio, tem uma prima, olha, você tem essa situação, eu vi isso no canal, assisti alguém, então acredita, vai até o final, vai ficar bem, vamos batalhar por isso, ter todos os cuidados necessários, e também vai trazer a vontade nas pessoas que também precisou um dia, recebeu aquele amor, aquele carinho, atenção naqueles dias, e fala assim, olha, está na hora de eu entender que a vida é muito simples, é um ciclo de vida muito simples e eu preciso deixar um legado. E às vezes o meu legado é servir alguém conforme alguém me serviu. Uhum. E isso é impactante, marcante, né? Marcou a minha vida pela segunda vez quando eu ouvi essa história, pela terceira, né? Porque teve a dona Hélida no meio do caminho, né? Uhum. E motivação de vida. E gostaria muito de agradecer você por ter compartilhado isso e nesse período aqui também da live. E dizer que eu quero muito, muito mesmo, de alguma forma, contribuir também com esse projeto. E de alguma forma que que os estúdios trabalhem para servir, para os anúncios, para fazer, e possa fazer live também, que seja um dia um evento que esteja todas as mulheres. Nossa, vai ser bem legal. E a Elisângela já foi para ela que ela tá inscrita. Ela falou, como assim eu tô inscrita? Eu não sei ainda do projeto. Eu falei, não importa, eu já escrevi. Uhum. Eu falei, minha mãe já falou com ela, então ela também tá animada para isso, animada para vir, para ver, porque é uma coisa inovadora no sentido de convidar mulheres, falar assim, olha, vamos nos ajudar, nos conhecer, vamos servir, mas principalmente ajudar as pessoas que precisam. E você tem muita vida, Karina, e isso é que o mundo precisa. Pessoas que tenham vida, vigor, força, coragem, principalmente porque não é fácil ser boa pessoa, não é fácil fazer o bem. E não é fácil deixar de ser egoísta e deixar o seu lugarzinho para ir num dia servir quentinhas para as pessoas desabrigadas. Não é Uhum. fácil. Uhum. E, Não. É assim, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, né? Todos somos, né? Seres humanos. Senão não seríamos seres humanos, né? Mas assim, eu sou cheia de defeitos, eu reconheço isso, mas Deus faz tudo muito perfeito, como eu disse para você. Você imagina se eu tivesse ficado sabendo desse resultado, ou essa pessoa que achou meus documentos, os meus exames, tivesse ligado para mim no início do ano, quando eu estava me preparando para fazer a OAB, eu não teria conseguido fazer, né? Porque eu não ia adiar. Eu não ia falar, doutor, espera um ano para fazer a cirurgia. Não, daí eu não ia esperar. E depois, o pós-cirúrgico, o meu pós-cirúrgico foi muito difícil para mim, né? Foi muito difícil para mim. Então, não tive bons resultados. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Mas agora já está tudo bem, graças a Deus, né? Já está tudo bem. Mas assim, foi tudo muito no momento certo, né? E aí depois que eu tinha feito a prova da OAB, eu já te dava aprovada na OAB, aí veio essa notícia, essa bomba, né? Mas eu passei por isso. Só que eu me tornei outra pessoa, porque eu tive contato com uma realidade que eu nunca tive antes, né? E aí eu me tornei, não tem como não acontecer. Então eu me tornei outra pessoa, eu comecei a ver a vida com outros olhos, com toda certeza. graças a Deus por isso, eu também estou feliz. Eu gostaria de deixar aqui também em aberto aqui, se vai ser possível, breve a gente ter uma outra live, e que seja com a nossa convidada de hoje que não esteve. Eu quero muito também trazer isso, porque é um assunto necessário e que é muito bom para a nossa comunidade também, que é brasileiro, está aqui nessa nação. Existe coisa que a gente precisa estar sempre situado, entender, saber e buscar ter oportunidades do tipo. Mas eu gostaria mais uma vez de agradecer você por estar aqui, por essa entrevista, por ser a convidada de hoje. E geralmente eu envio os scripts
mas hoje foi um bate-papo e que transformou tantas dúvidas em respostas e que tivemos tanta coisa de Deus aqui marcante. E, assim, nem todo mundo acredita em Deus, mas quem não acredita em Deus hoje também foi impactado de alguma forma, com muita vida. E eu gostaria de te agradecer também os estúdios, o Boss Podcast, o Alex Pixel, por estar colocando tudo na plataforma, porque foi muito perfeito aqui. E dizer para você muito obrigado e que breve a gente possa ter outra gravação, porque a gente tem mais coisas, tem mais novidade. Então, eu gostaria de agradecer você pessoalmente também. Sim. Temos uma parceira, uma parceria, vou deixar aqui só uma deixinha, né? Que é a Kirsten Elaine Martin, e ela oferece um serviço, né? Ela é minha parceira na Total Help e ela oferece um serviço que pode ser de grande valia, né? Para a comunidade brasileira, sem dúvida nenhuma. Nós temos agora outra pessoa para participar da live. Tem um baby aqui. Que coisa fofa. Karina, muito obrigado. E para as pessoas que estão assistindo, eu gostaria que você falasse das suas redes sociais, onde que ela possa encontrar você, tirar dúvidas e também o trabalho também. Vou deixar tudo aqui, vou deixar o link, né? E aí, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E aí vai ter lá tudo bem explicado. E entre em contato comigo, né? Para quem tiver interesse em algum serviço, alguma coisa que eu possa ajudar. Estou aqui à disposição sempre da minha comunidade brasileira. E talvez até mais, né? Eu hoje estou tendo um contato com umas clientes hispanas também, né? E eu acho que a gente se entende, né? Eu também sinto isso também. E acho que o negócio vai crescendo. Amém. É só início, muito sucesso. E gostaria de agradecer todas as pessoas que estão assistindo aqui, todas as pessoas do Estúdio Boston Podcast, todas as pessoas que estão na Rumble ou no YouTube em vídeo, quem está ouvindo em casa no Spotify, eu acredito também foi impactado na Apple Music e também recebeu muitas informações e todo o carinho da Karina em fornecer tantas coisas pessoais da vida dela que marcou hoje o nosso dia. Agradecer vocês, o nosso público, deixa comentário, curtidas, nós vamos colocar as redes sociais da Karina. Também agradecer o nosso diretor Alex Pixel por estar trabalhando, por estar colocando tudo em dia. Ele também vai estar fornecendo os novos trabalhos que tem de patrocinadores que vêm da cidade de Guarapari. Então, por favor, meu muito obrigado, mas nunca possa faltar esse público maravilhoso. E mais uma vez, Karina, muito obrigado, Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Sim, boa noite. Obrigada eu mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, Deus abençoe.